Eu passo a palavra nesse momento para o professor Beto Custódio. Pessoal, muito bom dia a todos vocês. Então, para nós é uma satisfação participar de uma mesa tão rica em vida e também em memória, como essa, a doutora Maria Helena, Lúcia Salles, Manuel Romão, meu companheiro de educação, Cadiga, mesmo a Sara que está aqui à frente, que eu me lembro nos anos 80, onde fizemos as primeiras manifestações, fechando escolas em busca de melhorias, como manifestação mesmo. Então, é uma satisfação ter aqui vocês, Lúcia Salles, e parabenizando ao mesmo tempo o Manuel Romão, por promover um evento como esse. Aí, pessoal, as pessoas sabem do que eu quero dizer. Eu achava que eu era forte. Eu achava que nunca choraria. Aliás, tem uma música meio, não quero aqui entrar nas qualidades, mas que dizem que o homem não chora. Lá chora mais que mulher, chora escondido, né? Então, quando eu tive a primeira oportunidade de perder um ente querido, e aqui fala do luto parental e luto infantil, pessoal, não tem tamanho, é a mesma coisa, todos nós choramos. A primeira experiência foi quando eu perdi um irmão de 29 anos. E a segunda também trágica, agora onde foi a primeira vez eu tive a oportunidade de fazer a chamada respiração boca a boca, não é isso? O telefone lá do SAMU falando quantas pressões tinha que fazer, o que tinha que fazer, e de repente você vê o cidadão morrendo em seus braços. E aí você vê o quão é importante, aí professoras, 98% aqui estava mais ou menos falando para a Cadiga, e professores. Nós temos que preparar o nosso alunado, não a nossa clientela, a nossa garotada, porque ela tem que entender que a morte é um momento imprescindível, pode até ser inaceitável, nós queremos que não seja, né? Mas imprescindível na vida de todos nós todos passaremos por elas, vivos, vendo alguém morrendo ou não, todos passaremos. E aí a questão de como interpretar, né? Então, Lúcia, olha, os nossos parabéns, eu sei que você vai esmiuçar aqui, junto com a doutora Maria Helena, o que é a memória, a vida, a memória versus vida, memória para a vida, porque nós temos que mostrar isso claro. Parabéns a todos, a educação continua, sim, o princípio, né, principal da nossa realidade, e eu queria fechar essa nossa fala aqui com uma citação, que me perdoe, eu não sei quem é o autor, mas ele retrata bem o que nós temos e precisamos de pensar. Felicidade não depende só dos caminhos que conseguimos seguir, mas também das pessoas com as quais queremos acompanhar ou ser acompanhados. Então, parabéns a todos, bom seminário e bom trabalho para todos nós. Passo a palavra nesse momento para a superintendente do Serviço Funerário de São Paulo, Lúcia Salles. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Então, eu vou ser bem breve. Na verdade, depois, tanto eu como a professora Maria Helena vamos falar, eu menos, porque é ela que vai falar bastante. É o meu alagoano, o pessoal brinca, ele é alagoano. E aí ele fala, mas ninguém me fala assim, mas você não tinha um segurança maior para arrumar, não? E eu falo, mas ele é alagoano, rapaz, não é mexicano, não. Então, mais um, né? E aqui não sei se tem mais alguém do serviço funerário que às vezes está na ponta. Não, tô só, né? É isso mesmo. Tem gente da saúde aqui também? Não? Ou estamos só com a educação hoje? Serviço de saúde nós temos? Nós temos o pessoal da delegacia da pessoa com deficiência. Isso aí, eles estão aí, deixaram material pra gente.
Então, que bacana, estamos entre professores mesmo. Professora, a senhora está na sua turma, olha lá. E eu quero agradecer profundamente, então, como abertura, a oportunidade da gente estar falando sobre um assunto que vocês vão ver que é muito bacana. Como qualquer medo que a gente tem, como qualquer tabu que a gente tem, a melhor coisa que existe é falar sobre ele. Que daí a gente não põe para debaixo do tapete. Porque a gente põe para debaixo do tapete, quando acontece, vira pesadelo. Não é isso? Então, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. E eu quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui, dessa equipe maravilhosa, Cadiga. Nós fizemos esses seminários, começamos com o Central, lá com a São Paulo Carinhosa, agradecer profundamente a primeira-dama Anistela Haddad, que logo pegou esse assunto e falou, isso é importante. Né? Então, ela nos ajudou, porque esse serviço, depois a gente vai ver, é um serviço, como todo mundo sabe, invisível, transparente, só aparece quando esse tabu, né? Quando aparece como notícia negativa no jornal, como disse o Beto, ou então no momento em que o pesadelo acontece. Só vira pesadelo porque nós não estamos conversando sobre ele, e ele faz parte da vida, isso nós vamos ver. Então, agradecer pela oportunidade a Cadiga, nós fizemos um Central, já fizemos um na Vila Nova Cachoeirinha, que foi muito bacana, e agora estamos aqui na Zona Leste, nesse acolhimento que o Manuel Romão, aqui na Adré São Miguel, fez com tanto carinho com a equipe deles, muito obrigada. Esse lanche fantástico, essa acolhida, porque é isso que a gente vai conversar, esse acolhimento, né? Agradecer muito, muito a presença do Beto Custódio e a professora Maria Helena, que tem sido parceira também. Eu fui conversar com ela logo que entrei, Cadiga, pedi para o Lelum, laboratório de extensão universitária. Olha que trabalho importante, a universidade chegar perto da comunidade, laboratório de extensão universitária sobre intervenções sobre o luto, estudos e intervenção sobre o luto. Eu já assim que cheguei falei, gente, nós precisamos conversar muito sobre o assunto, né? E ela topou, nós estamos nessa parceria, e ela veio aqui conversar sobre esse assunto tão importante. Então, muito obrigada a todos. Vou passar então direto para a professora Maria Helena, para não ficar tarde. Obrigada, Cadiga, Lúcia, a todos. É uma hora importante. Eu estou aqui emocionada porque eu já fui professora municipal. E um bom tempo trabalhei na escola Heitor de Andrade, na Represa. E agora, tantos anos depois, não é? Poder estar aqui de volta e trazendo um pouco do que vem sendo desenvolvido no Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto da PUC de São Paulo. Ele nasceu depois do meu doutorado, que eu fiz um doutorado em luto, e já ouvi todas essas gracinhas quando estava fazendo doutorado, se não podia pesquisar outras coisas, um monte de coisa, né? E tive alguns privilégios realmente, porque eu pude ir pesquisar fora do Brasil. Na época não havia nada aqui, nada. E aí eu, quando terminei o doutorado, em função de ter feito, foi o primeiro doutorado sobre luto. Havia alguns de tanatologia, mas o que faz a diferença quando a gente fala de luto é que ele é efetivamente voltado para esta vivência das pessoas e, como psicóloga, atender à necessidade que possa surgir durante uma experiência de luto, né? E conseguir avaliar direito, porque estar enlutado tem as suas dificuldades, é uma vivência triste e tudo mais, mas não são todos os enlutados que precisam de psicoterapia. A gente tem que ser muito criterioso para fazer essa avaliação, para não tornar esta pessoa, entre muitas aspas, doente, quando a gente erra nessa avaliação. Então, o Laboratório de Estudos e Intervenções sobre o Luto, da PUC de São Paulo, este ano faz 20 anos. E a gente está muito feliz com isso,
porque vocês podem imaginar o que aconteceu nessa cidade nestes últimos 20 anos. A gente tem este marco de ser agora, inclusive agora, março, como começo de aula sempre, né, no nosso regime, porque foi quando eu recebi todo o apoio da FAPESP, de equipamento, bolsa para os alunos, então foi um marco assim, para nós poder fazer isso. E fazemos então as pesquisas, as disciplinas na universidade e a intervenção, que é muito importante porque é um lugar da nossa comunidade, para nós de São Paulo, gratuito, de atendimento a pessoas enlutadas, na clínica psicológica da PUC. Então, o Lelu tem esse lugar onde formamos os psicoterapeutas para trabalhar com luto. Eu falo disso, assim, lambendo a cria, porque tenho muita alegria mesmo de ter construído isso e de poder oferecer serviço de qualidade, formação de profissional, uma capacitação para valer, né? Enfim, estamos aí, 20 anos fazendo coisas para a nossa cidade. Então, o fato de estarmos juntas aqui nessa proposta, né, no nosso projeto da PUC de São Paulo, da Fundação São Paulo, com o serviço funerário, que eu trago, então, os alunos que estão comigo, do mestrado, do doutorado, isso dá muita alegria, porque a gente quer mesmo estar aí na rua, né? Tem que ir onde o povo está. Né? Tem que fazer um trabalho assentado na realidade das pessoas e voltado para elas. A gente não fica só no campo da teoria, não. Os estudos, as pesquisas, a teoria fundamentam a nossa prática, que volta depois para novas formações, para novos desenvolvimentos. Eu me chamo Lúcia Salles, eu sou do Serviço Funerário, superintendente, desde o dia 14 de janeiro de 2014. Então, nós temos 2 anos e pouquinho lá. São Paulo, por que será que a gente não consegue falar sobre a morte? Aí eu fui ver os números, fiquei assim, ó, impressionado. São 220 falecimentos por dia em São Paulo. O ano passado morreram 74 mil pessoas. Residentes em São Paulo. É uma cidade de São Roque, é a cidade de São João da Boa Vista. Por que será que não falamos disso? Depois, qualquer falecimento, a gente sabe que envolve cerca, por baixo, 30 pessoas. Familiares, amigos do trabalho, se ele ainda trabalha, se estuda, no mínimo 30 pessoas que se afetam com aquilo. 3 vezes 7, 21. 2.100.000 pessoas por ano vivem o tema da morte. E ninguém fala disso. Então, essa é uma mística que a gente tem que enfrentar. Tem que enfrentar porque é exatamente isso. Tudo que a gente não fala porque não quer ver, é a hora que acontece, vira como um pesadelo. Mas eu quero dizer também que isso eu acredito que faz parte do nosso próprio sistema. Você acha que é o sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, interessa a gente lembrar que a morte pode acontecer em qualquer momento? A gente ia levar essa vida doida que a gente leva? De abaixar o cabelo, trabalhar e acumular? E querer ganhar um carro, e querer arrumar um carro, uma casa e tal? Se a gente pensasse mais vezes nesse assunto, infelizmente a morte atrapalha nesse sentido. Então, é mais uma coisa que não nos levam a refletir. Nós somos ali, para vocês fazerem ideia, para atender essas 74 mil falecimentos, a gente tem uma equipe que ninguém fala disso, mas eu já fiz esse exercício. Quando o pessoal está de baixa autoestima, eu falava, gente, para os funcionários nossos, você já imaginou se você chegasse num lugar, sem falar onde você trabalha, e fala, eu trabalho numa firma que tem 1.400 pessoas. Tem uma frota de 75 carros, dia, noite, fim de semana, tal. 12 agências fixas de atendimento, algumas 24 horas. O nosso serviço é 24 horas. Nós temos aí, nós damos empregos indiretos para mais de 20 mil pessoas, né? A gente, e vai falando.
vai falando. Isso é um exercício que um amigo meu fez a respeito dos dados do serviço funerário. E no final você fala, sabe onde eu trabalho? No serviço funerário. Todo mundo fala, puxa, nunca tinha... Nossa! Porque é essa mística da morte. Mas nós cuidamos de 22 cemitérios também. E aí, isso é outro ponto que me deixou intrigadíssima quando a gente entrou. É o segundo maior em área verde do município. Só perde para a Secretaria do Verde. E ninguém vai. E ninguém vai. No mundo inteiro se visita cemitério. No mundo inteiro. Você vai lá, se tiver a oportunidade de ir lá para Paris, é o tal do Père Lachaise. Você vai lá para Buenos Aires, é o Recoleta. Por quê? Porque ali é um espaço de memória e de história. Já deixou o luto. O luto nunca pode ser negado. O luto tem que ser vivido e tal. Só que ele fica saudável. Ele se torna, na hora que ele consegue fazer assim, ó, e da tristeza vira memória. A memória é o que a gente tem de mais vivo aqui e aqui. O maior pesadelo que pode acontecer para uma pessoa é perder as memórias, não é isso? Não saber quem é. Então, o que é o cemitério? É um parque de memórias. E se as memórias são coletivas, elas passam a ser história. Mas tem a memória do museu da pessoa, da história de cada pessoa que está ali, tem uma história para aquela família, para aquela... Então, é um espaço de memória. E são lugares lindos. Tem que ir, tem que conhecer. Vocês estão com um materialzinho muito importante para nós. 2 deles são sobre visitas. Visitas no Cemitério da Consolação e visita, aliás, 4 são sobre visita. 2 de visita em cemitério histórico, Cemitério da Consolação, Cemitério São Paulo. São lugares que quando a gente vai com os professores, é isso, eles chegaram tudo assim, eu vou contar que vai chegar os da Cadiga e também aqui os do Manuel Romão, chega tudo assim. Aí senta lá na capelinha, porque vocês vieram, a gente achou, tá, proposta, sai todo mundo soltando rojão, porque não imagina o que é legal aquilo lá. Não imagina. Então assim, tô lá na Consolação, do que você quer falar? Educação, tá aqui, Caetano de Campos. Vamos falar sobre educação, quem foi Caetano de Campos, que foi aquela escola maravilhosa, não devia ser secretaria, devia continuar como escola. Estamos lá e tal. Quero falar sobre literatura infantil. Monteiro Lobato, vamos lá contar uma história para a criançada? Porque nós vamos no cemitério, nós não vamos celebrar a morte das pessoas, nós vamos celebrar a vida. A vida do que eles tiveram. A vida que eles fizeram, o papel que eles tiveram no mundo. Então a gente vai celebrar a vida. Quando a gente vai falar eu tive com o movimento negro, lá está o Luiz Gama, importantíssimo do movimento negro, né? Que inclusive agora ganhou a carteirinha da OAB. Porque não deixar como ele era negro, ele não pôde terminar a faculdade, não é isso? Então ele não tinha. Então agora houve um reconhecimento póstumo. Gente, quando eu fui lá com o movimento negro, eu falei algumas coisas, eu vi, quando eu peguei a primeira vez no microfone, ainda no Largo do Aroche, e a gente ia fazer a caminhada até o Cemitério da Consolação, assim, na linha aí, o que essa branquela aí tá falando, não sei o que, tá. Quando nós chegamos na beira do túmulo do Luiz Gama, eles entenderam do que eu estava falando. Na hora que a gente leu um texto do Luiz Gama, e alguém puxou, viva Luiz Gama, viva, no pé do túmulo do cara, puxa, sai todo mundo soltando rojão. Porque nós fomos celebrar a vida dele, o papel que ele teve na história do movimento negro. E assim é com o jardim que nós vamos inaugurar como marco de memória no cemitério de Vila Formosa, agora neste sábado. Nós vamos celebrar a vida do Virgílio Gomes da Silva e do Sérgio, que são os 2 que foram mortos pela ditadura, torturados, barbaramente torturados, foram enterrados no cemitério da Vila Formosa, ninguém sabe nem aonde. Já procuraram pra caramba e não acha. Então o que a gente fez? Com a família, apresentou,
um jardim, porque jardim é vida, jardim é vivo, é bonito, não é aquela coisa que lembra dá um marco de memória, porque tortura nunca mais, certo? Mas nós vamos celebrar a vida do Virgílio e do Sérgio, né? A boa vida que eles tiveram, então nós vamos ter lá. E assim lá tem uma trilha no cemitério da Vila Formosa, que fomos também visitar com o pessoal da DRE Itaquera, né? Que também foi lá. É uma visita autoguiada, tá aí o panfleto, trilha ecológica. Gente, o Vila Formosa é a 4ª maior área verde de São Paulo. Vocês vão lá, vão ficar impressionados. A primeira vez que eu entrei num cemitério parque, tem 2 tipos, aqueles que tem mausoléu e aqueles que são jardim, certo? Esse que tem jardim, quem conhece lá na Zona Sul, Jardim São Luís? É uma comunidade difícil, cara. Você tá andando lá, é aquelas casinhas, tijolo baiano, né? As coisinhas para fazer mais da laje, para ver se dá para fazer mais ruazinha estreita, não é isso? Aí eu entrei no cemitério, e um cemitério no muro. Não sei para que muro em cemitério, porque a alma atravessa a parede. Se tem medo de alma, eu já digo, a alma atravessa a parede. Então para que muro? Eu entrei no Jardim São Luís, eu fiz assim, uau, eu sou agrônoma. Tem mais de 3.500 árvores. Tem pica-pau, tem tetel, tem ano branco, tem tudo que você pode fazer. Eu me senti na roça, tinha até galinha da Angola, que eu acho ótimo, porque come lá, ó, as aranhinhas, o que tiver aí. É fantástico, o lugar é lindo. Ninguém vai de puro preconceito. Puro preconceito. Passam na frente do sepultador, que está vestidinho de azul, e fazem o sinal da cruz. Você acha que tem autoestima que resista? O cara que trabalha, 40% de índice de drogadição, gente. Quem vai aguentar isso? 4 vezes por dia o cara sai do cemitério, olha o pezinho, para não levar a terra do cemitério. Tudo preconceito. E é isso que a gente tem que combater, aqui e aqui. Não é isso? Porque é preconceito, gente. E isso é muito... E aí, por isso que tem o material. Se é fonte de contaminação, e é um estudo da biologia, não é? Agora eu sou agrônoma, tá certo? A gente vira adubo. Certo? Para quem acredita, a alma tá em bom lugar. Para quem acredita. O que fica é matéria. O que fica é matéria. A gente é que é orgulhoso. Nós viramos adubo. Eu tinha um professor de agronomia, daqueles bem de velha guarda, que falava: só existe vida sobre a terra quando os saprófitas e os sapróvoros passaram a ser eficientes. Quer dizer, eles fazem a ciclagem dos nutrientes. São aqueles que se alimentam do que já foi. Então, olha como é importante isso. Quando a gente for estudar o Jurássico, o Triássico, só existe vida sobre a Terra porque essa ciclagem passou a ser eficiente. Então, o cemitério, desde que, como diz o pessoal, desde que a água não lave a canela do defunto, então que o lençol freático não atinja, fica ao nível de 65 centímetros, 1 metro, a Sabesp, o Ministério do Meio Ambiente exige 1,5 metros, que é para não ter qualquer dúvida. O cemitério não tem nenhuma fonte de contaminação ambiental. O pessoal, para quem é professor de biologia, o pessoal ainda está na teoria miasmática, que é o miasma, faz o que cheira mal da doença. Aí eu brinco, tá bom, então não vamos comer nem gorgonzola, né, nem camembert, né? Não existe isso, né, gente? Depois que descobriu os micro-organismos, a gente sabe que não é assim. Então, estou falando de coisas que são preconceito porque o mundo inteiro já visita cemitério. Então, esse é um segundo ponto que a gente tem que trabalhar. Mas aqui nós viemos trabalhar
numa coisa muito mais importante, que essa é muito importante, não tenho dúvida, mas nós vamos trabalhar com o nervo exposto. Professores que lidam com a criança e, infelizmente, a gente sabe que com os índices de violência isso é comum. Quando um amigo perde um outro amiguinho, geralmente por causa externa, que as causas externas são essas, né? E quando é um tiro, um atropelamento, umas coisas muito... e que a gente tem que enfrentar e ajudar. Então, esse é uma coisa que a gente tem que se preparar. E se a gente, como educador, não trabalha nem nós mesmos os medos, que dirá quando acontece com uma criança e tal, que precisa do adulto para ter referência do que aconteceu nesse meu mundo, né? Então, por isso eu acho que isso que vocês estão aqui, que a gente vai conversar também, né? Aí estou lembrando, gente, só para encerrar minha fala, que o serviço funerário está remando firme para a gente conseguir dar esse atendimento humanizado no momento que acontece as coisas, né? Então, que acontece a morte. Então, a gente está remando firme para tentar fazer isso, recuperando um lugar que a gente pegou completamente desmantelado, né, deficitário, é o único caso de monopólio deficitário da história da economia mundial, né, porque se é monopólio, faz o preço, não podia, mas deixaram mesmo desmantelar porque era para privatizar, e a gente acredita no oposto disso, no acolhimento, no estado de bem-estar, e nós estamos remando firme para botar isso em ordem. E aí eu quero convidar vocês, chegou a Samira, olha lá, Samira querida, seja bem-vinda ao Céu Parque das Veredas aí, muito bem. Nós precisamos estar ombreados, porque é o seguinte, só na educação, só com criança, só com... Então, uma coisa que eu tenho que falar é que a gente está fazendo, junto com a PUC, um trabalho muito legal interdisciplinar, com várias disciplinas nos ajudando. E no caso fundamental do Lelu, que a professora vai falar, nós estamos fazendo um caderno pedagógico sobre o luto, que nós vamos ter a oportunidade de brevíssimo estar trabalhando esse material com vocês. Eu acho que vai ser super legal. Uma biblioteca especial sobre a questão do luto, tá? Porque essa é uma questão que a gente tem que enfrentar como educador e aprender muito com ela, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada.